Hoje está aqui o Dr. Rafael Osterman. Ele veio da Unesc, estava dando aula. O homem não para. Atende na clínica, administra, gerencia, dá aula na universidade. O homem não para. E ele veio para cá direto. E hoje nós vamos falar do Setembro Verde. Tem o amarelo que nós falamos ontem aí, essa questão da valorização da vida, que também é importante, né, doutor Rafael? Valorização da vida. E temos também esse assunto importante que é o Setembro Verde. Aí trata do câncer, prevenção do câncer no intestino grosso ali. Então, ninguém melhor que o doutor Rafael para falar e nos ensinar e nos orientar a respeito disso. Doutor Rafael, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Elias, obrigado aos teus telespectadores, teus ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje para estar falando sobre um assunto que eu creio que seja absolutamente pertinente e vou dar uma razão para isso. Câncer de intestino é hoje a terceira causa de câncer em homens e segunda causa de câncer já em mulheres. Então, a mulherada está preocupada com câncer de mama, está preocupada com câncer de colo uterino, enfim, mas às vezes esquece do câncer de intestino. E o câncer de intestino hoje ele tá numa proporção realmente muito significativa na população feminina. Então, isso por si só já levanta uma necessidade da gente estar transmitindo informações sobre esse tipo de câncer, da gente estar passando informações que são importantes para que as pessoas possam estar adotando medidas para estar prevenindo isso. Porque esse câncer realmente é um câncer que está muito frequente. Vamos partir do princípio das suas primeiras informações, doutor Rafael. O senhor fez aqui uma afirmação muito importante e posso dizer também preocupante. Em homens, o câncer de intestino já está em terceiro lugar em causas mortes, é isso? Entre as causas de câncer. Entre os tipos de câncer mais o frequentes. Terceiro, homem. Segundo nas mulheres. Segundo nas mulheres. Por que essa diferenciação na situação de gêneros aí? Mais nas mulheres do que nos homens, por exemplo? Tem alguma procedência? Existem alguns fatores, né? Existem alguns fatores. Em geral, fatores ambientais. Porque quando falamos em câncer de intestino, a questão genética, na verdade, responde por menos de 5% dos cânceres. Menos de 5% dos cânceres de intestino tem um fundo hereditário. Um percentual bem baixo, né? Muito baixo. Muito baixo. O câncer hereditário, 5% somente. Muito baixo. 95% dos tumores de intestino tem como causas fatores ambientais. Fatores relacionados à obesidade, fatores relacionados à alimentação, fatores relacionados ao sedentarismo. Né? E hoje se sabe que praticar exercícios reduz o risco de câncer de intestino, assim como reduz o risco de vários outros tipos de câncer, para vocês terem uma ideia. Tá, mas então, vamos esmiuçando a situação. O senhor falou vários fatores aí, obesidade, falta de exercício físico, alimentação, sedentarismo, etc. Onde a obesidade tem ligação direta com o câncer do intestino? A obesidade, na verdade, e nós tivemos um evento semana passada, Elias, lá na CIVA, que foi um encontro muito bacana. Nós falamos sobre globesidade, a pior doença da história. Globesidade. Para a gente ter uma ideia do que é a obesidade, né? Ela tem uma proporção hoje absolutamente epidêmica, né? Então, ela é realmente uma epidemia, um problema de saúde pública absurdo no mundo inteiro. E o que se sabe hoje é que a obesidade está relacionada a pelo menos 13 tipos de câncer. Câncer de ovário, câncer de mama, câncer de endométrio na mulher, de ovário, mama, câncer de pâncreas, câncer de intestino, câncer de esôfago, câncer de rim, certo? Todos esses são tumores que, quando nós vamos analisar estudos científicos comparando indivíduos com peso normal e indivíduos com sobrepeso e obesidade, quando a gente acompanha esses indivíduos em grupos diferentes, se observa que nesse grupo de obesidade,
a incidência, a ocorrência desses cânceres é realmente mais comum. Sim. Tá? Existem vários fatores. Isso. Né? Tá, mas essas constatações que o senhor afirmou aí sobre o número de casos de câncer, 13 segmentos diferenciados de câncer, tem ligação direta com a obesidade, isso são fatores e fatos comprovados. Não, isso já é comprovado. Comprovado. Já é comprovado por vários estudos com milhares de pacientes, certo? Inclusive, hoje, a Organização Mundial da Saúde diz que a obesidade já é o segundo fator de risco para câncer mais frequente, só ficando atrás do tabagismo, do fumo, do hábito de fumar. Sim. Então, a obesidade já é o segundo fator de risco mais importante para câncer. Primeiro, tabagismo. Segundo, obesidade. Para teres uma ideia da importância e do significado dela como causa. E o senhor falou em fatores. Falamos das questões numéricas comprovadas sobre pesquisas, enfim, experiências. Ponto pacífico entendível. E os fatores, a gordura ocasiona o que tipo de ação sanguínea, ou sei lá de que forma, que ocasiona a formação desses tumores aí? Na verdade, quando nós falamos do binômio obesidade-câncer, nós temos que entender algumas coisas. Sim. Por exemplo, o indivíduo obeso ele é um indivíduo inflamado. Ele possui um quadro de inflamação crônica em todo o organismo. É importante que os ouvintes entendam que nós não estamos falando de infecção. Sim. Nós estamos falando de inflamação somente. Inflamação. Tá? Tá, então vamos esclarecendo aos poucos. Estamos tendo uma aula aqui, doutor. É um indivíduo inflamado. O senhor falou que tem diferença da inflamação para a infecção. É isso? Isso, tem diferença. Diferenças. Inflamação, eu tenho toda uma ativação de várias substâncias no nosso organismo que geram danos nas nossas células e nos nossos tecidos. Na infecção, eu posso ter inflamação, mas geralmente causada por um micro-organismo, por um vírus, por uma bactéria, por um fungo. Então, quando eu tenho infecção, eu tenho inflamação, mas causada por um agente, por um micro-organismo. Numa inflamação, tão somente, numa inflamação crônica, eu não tenho um agente infeccioso identificado. Então, o indivíduo obeso, ele é um indivíduo que tem um processo inflamatório no seu organismo, que está afetando diferentes órgãos. E isso vai ocorrendo ao longo do tempo, e isso está intimamente relacionado com a intensidade, com a severidade da obesidade. Então, quanto mais obeso o indivíduo é, maior é o grau de inflamação e de geração de substâncias que danificam as células e os tecidos. E aí que eu vou entrar na relação com o câncer. Quando eu tenho um processo inflamatório crônico, recorrente, que não melhora, ele começa a gerar uma série de alterações celulares em determinadas regiões, e essas alterações celulares são movidas por mudanças no código genético. Então, a inflamação afeta o código genético de determinadas células e ativam genes que fazem o quê? Fazem com que as células comecem a se proliferar. Quando elas se proliferam de forma indefinida, de forma descontrolada, num órgão, nasce o câncer. Certo. Não sei se ficou... Não, ficou bem claro. Fácil de entender. Ficou. Exatamente essas inflamações que geram as danificações das células e que acabam virando células cancerígenas. Acho que é isso. Perfeito. Show de bola. Fui bem na aula aí, né? Captei a mensagem. Captou. Show de bola. Não, mas é bom, eu gosto de detalhar minúcias, que daí o cidadão está em casa ouvindo, está lá trabalhando, está no escritório, está no computador, ele fica prestando atenção. E é esse tipo de chamamento de atenção que o doutor Rafael faz, que as pessoas possam ir buscar o atendimento. Porque não tem que ir no médico só quando está doente, né, doutor Rafael? Perfeito. Ué, vou no médico só quando estou doente. Não, temos que ir. E quando a gente fala de câncer de intestino, essa tua percepção ela é extremamente importante. Quando a gente fala em todos os outros tipos de câncer também. Porque fazer check-ups ou fazer, por exemplo... Já vou me adiantar um pouquinho na nossa conversa. Fazer a colonoscopia, que é aquele exame temido, que eu já fiz. Já fizesse? Já fiz. Pois é, e aí? Exame fundamental. Detectei, como é que chama aqueles nódulos? Pólipos. Pólipos internos, chamados de... Me dá um nome aí. Tem um nomezinho daqui a Pólipos intestinais. Isso. E aí... E tirou?
disseram que não era necessário nesse momento. E eu também fiquei apavorado. Mas o correto é tirar, né? Isso é importante. Mas o médico não teria que ter. Não, estou falando do médico, pelo amor de Deus. Certo. Mas se foram constatados os pólipos internos no intestino, é obrigado a tirar? E se for o médico, não tem também a obrigação profissional? Não, tem que tirar, senão por conta e risco seu. Sim, isso é importante. É importante? Porque assim, quando a gente fala em prevenção do câncer de intestino, a gente fala não só sobre medidas de estilo de vida, que a gente até pode conversar sobre isso, sobre alimentação. Sim, tranquilo. Enfim, mas também passa pela temida colonoscopia. Esse exame que todo mundo foge, pois é. E aí? Como é que foi? Tranquilo, né? Anestesiadinho. Sedação, né? Não viu nada. Dor nenhuma, correto? Eles introduzem no ânus da pessoa lá um aparelhinho que depois sai a câmerazinha que olha todo o intestino por dentro. O intestino está lá na tela do televisor, no monitor, o intestino branquinho, porque tu faz todo um tratamento de limpeza alguns dias antes, porque o intestino fica limpinho, ele fica branquinho, fica bonitinho por dentro, fica limpinho. Entendeu? Não tem a menor dor. Depois tu vai para a sala de recuperação, vai acordando aos poucos, tranquilo mesmo. Eu costumo dizer para os pacientes que o grande problema da colonoscopia não é o exame em si, é o preparo, né? Porque o preparo, você tem que tomar alguns laxantes, pelo menos um dia antes, e que fazem com que você limpe totalmente o intestino. Sim, ele fica branquinho. Então o indivíduo acaba tendo uma diarreia importante, assim. E isso às vezes impacta muito para as pessoas se sentem mal, às vezes ficam desidratadas. Para os pacientes mais velhinhos, isso acaba tendo um impacto importante. Então, eu achei essa parte aí um tanto desconfortável. Não é só no dia que antecede. São 3 dias, 4 dias. Tu vai diminuindo ali a alimentação. Tem um dia que tu só passa para líquido, sopa, depois te dá uns envelopes enormes, um líquido também, um gosto horroroso, mas são 3 dias de preparação. Mas, por outro lado, a gente tem a grande vantagem. A grande vantagem é fazer um exame que hoje é considerado padrão ouro e que é comprovado por vários estudos que reduz a mortalidade e a incidência do câncer. Padrão ouro. Padrão ouro. A colonoscopia é padrão ouro. Por quê? Porque ela, ao mesmo tempo que ela diagnostica o pólipo, eu consigo chegar próximo do pólipo, dependendo do tipo de tecnologia de equipamento que eu tenho na mão, aumentar 200 vezes o tamanho do pólipo e dizer o seguinte: esse pólipo é benigno, Elias. Isso aí vem de encontro ao que tu está falando. Esse pólipo aqui tem baixo risco de virar câncer. Elias, não precisamos tirar. Esse aqui tem um risco moderado. Nós já vamos retirá-lo. Certo? Então eu consigo hoje fazer essa avaliação através da colonoscopia de forma muito cuidadosa. E aí o que a gente consegue fazer? A gente consegue retirar muitas vezes tumores que estão nascendo, que estão em estágio muito precoce. E a gente sabe que quando a gente tira eles em estágio muito precoce, o que acontece com a sobrevida? Sobrevida, a chance de cura é de mais de 95%. Certo. Isso é muito maior a chance de cura do que se eu pego uma lesão já avançada. Vamos falar bem tranquilo aqui também, doutor Rafael. O senhor é doutor, mas as pessoas também têm... A questão da colonoscopia, eu falei é um tanto incômodo, tá? Os preparativos para o exame, mas o exame é indolor, não tem problema nenhum. Eu acho que existe também um certo preconceito. É a mesma coisa do exame da próstata. Tem muita gente que não faz somente por preconceito. Exatamente. Porque eu tenho pessoas que eu já ouvi, eu não vou lá... Tem uma coisa que não tem mais um porquê ter esse tipo de comportamental. E essa crença, Elias, ela é mais saliente nos homens. Sim, os homens têm certamente muito mais dificuldade. Quando a gente fala em colonoscopia para os homens, sobre a importância... Hoje, por exemplo, chegou um paciente com 58 anos de idade. 58. Eu disse para ele, olha, tu já estás 8 anos atrasado para o teu primeiro exame. Tu precisas fazer uma colonoscopia. Não sentia nada, não tinha nenhum sintoma, não tinha história familiar de câncer de intestino. Enfim, mas já estava indicado o exame. Então ele precisava fazer o exame, sabe? Tu não tens ideia da quantidade de pessoas que fazem exame nessa condição de não sentir nada,
de não apresentar nada, não ter história familiar de câncer, nada, e você vai lá e detecta um pólipo, detecta uma lesão em estágio bem inicial, você retira, o paciente fica curado. E tem casos que esse atraso não dá tempo da cura. Porque aí existem alguns casos. Por exemplo, existem casos em que o câncer já está mais avançado. Existem alguns sinais que a gente chama de sinais de alarme, certo? Em medicina, sinais de alarme. São sinais que devem fazer com que as pessoas procurem um médico e façam o exame. Correto. Por exemplo, sangramento nas fezes. Certo. Perda de peso, emagrecimento nos últimos meses. Sim. Anemia no exame de sangue, sem uma causa bem definida. Então, uma anemia a esclarecer. Mudança no formato das fezes. Então, as fezes saíam com um determinado formato, né, o formato habitual, e daqui a pouco começam a sair num formato mais afilado, como se fosse um puxa-puxa. Sabe o puxa-puxa, lá do Rio Grande do Sul? Sabe, um formato mais afilado, parece uma cobrinha. Ou o que a gente chama de cocô de cabrito, em pedacinhos. São todos sinais que podem fazer com que a gente... Mas por que esse tipo de sintomas ele é meio que generalizado, doutor? O puxa-puxa, o cocô de cabrito, o sangue nas fezes, os sintomas me parece que para todas as pessoas são os mesmos. Sim, esses sintomas, na verdade, eles são sintomas que sugerem que um tumor no intestino esteja em estágio mais avançado. Mas os sintomas dependem da localização do tumor. Se o tumor está do lado esquerdo do intestino ou mais no reto, ele vai dar esses sintomas de alteração de fezes, de formato das fezes mais exuberante. Se o tumor está do lado direito do intestino, às vezes o paciente não tem nenhuma alteração, só tem lá anemia a esclarecer. Mas é que essa doença é danada, né, doutor? Isso torna mais difícil o diagnóstico. E aí, qual é o melhor exame para fazer esse diagnóstico? É a colonoscopia, sem dúvida nenhuma. Não, porque o câncer é uma doença, claro, que terrível, obviamente. Mas o senhor falou em sintomas. Tem pessoas que vão ali no Dr. Rafael, 58 anos, não tem problema genético, não tem na família, não tem dor, não tem nada. De repente vai lá, tem um pólipo, pode ser o início de um tumor, ou já está um tumor um pouco mais avançado. Porque o câncer parece que não dói, né? Tem casos que quando ele aparece já não tem mais o que fazer. Eu vou te dar um exemplo dramático. Terrível, cara. Eu vou te dar um exemplo dramático de uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. O câncer de intestino, se a gente for analisar as estatísticas, no mundo inteiro ele está lentamente diminuindo. Bom. Isso é bom, certo? Ou seja, embora ele seja a terceira causa de câncer em homens e a segunda causa de câncer em mulheres, ele lentamente parece estar diminuindo. Claro, as pessoas estão cuidando mais da saúde, estão fazendo mais colonoscopia, estão fazendo mais diagnóstico precoce. Óbvio que evitando a ocorrência do câncer vai diminuindo. Mas existe um subgrupo de pessoas em que o câncer está aumentando a incidência, que são as pessoas abaixo de 40 anos de idade. Dá para repetir, doutor Rafael? Existe um subgrupo de pessoas em que o câncer de intestino está aumentando a sua incidência. São as pessoas abaixo de 40 anos de idade. A gente está começando a ver pessoas mais jovens apresentando câncer de intestino. Vou dar um exemplo para ti. Semana passada eu atendi uma paciente, 41 anos de idade. Uma mulher jovem, criança pequena em casa. Fizemos a colonoscopia por quê? Porque ela tinha um histórico de sangramento. Achava que era hemorroida, que também é uma causa comum de sangramento. Que a maioria alega. Hemorroida. Hemorroida. Não, é minha hemorroida que está incomodando. Fizemos a colonoscopia, tumor avançado no intestino. Quase fechando o intestino. 41 anos de idade. Então a gente tem observado isso com cada vez mais frequência. A paciente mais jovem que eu fiz diagnóstico de câncer de intestino tinha 25 anos. Sim, mas aí os casos são mínimos. Muito jovem.
São casos pontuais, mas quando a gente analisa essas estatísticas no mundo inteiro, o que a gente observa o câncer de forma geral, o câncer de intestino está diminuindo lentamente, mas nesse subgrupo está aumentando a incidência. Tá, já houve essa detectação. Nesse subgrupo de pessoas abaixo de 40 anos está havendo um acréscimo, infelizmente, nos registros de casos de câncer de intestino. Estamos falando do Setembro Verde. Prevenção do câncer do intestino. Agora, me diga uma coisa, Rafael, mas tem já ao que se atribuir esse aumento nesse subgrupo? O senhor falou em obesidade, alimentação, sedentarismo. Geralmente, gente dessa idade não é sedentário. Pode ser obeso, mas sedentário. Tem alguma atribuição ou não? Eu acho que tem. Tem? Tem, eu acho que tem. Manda. Eu penso que essas alterações que vêm ocorrendo têm muito a ver com as mudanças que ocorreram no mundo nos últimos 10 anos. Então, o mundo mudou nos últimos 10 ou 15 anos enormemente, com o surgimento da internet, com o advento dos celulares, em que a gente consegue acessar tudo pelos celulares. Isso fez com que as pessoas reduzissem seu nível de atividade física, as pessoas ficam mais no celular. Outra coisa, explosão de fast foods. Então, muita comida industrializada, muito alimento. Vamos voltar para o celular. Alimento O processado. que tem a ver a pessoa ficar no celular? Sedentarismo. Sedentarismo. Ela pratica menos atividade física. Ela fica mais tempo parada, certo? Ela não se movimenta. E hoje se sabe que o câncer ele reduz a sua incidência se a pessoa caminha 30 minutos por dia, de segunda a sexta. Tu já tem uma redução de câncer, entendeu? De incidência de câncer. Então, eu acho que não tem questões genéticas aí associadas assim, propriamente. Acho que tem questões ambientais e tem muito a ver com os fenômenos, com toda a transformação que a nossa sociedade passou nos últimos 10 anos. Aumento do número de casos de câncer de intestino num subgrupo abaixo de 40 anos. Advento da internet, do celular. Então, acho que tem ligação direta com essa turma mais jovem aí, né? Pode ter. Ué? Porque isso implica... Porque assim, o uso da tecnologia... Não é que a tecnologia causa câncer. Não. Mas a tecnologia... O uso da tecnologia é um marcador de sedentarismo. É um marcador de sedentarismo. O juiz fica muito tempo no celular. É um cara que fica menos tempo na academia, menos tempo na rua, menos tempo fazendo atividade física. Aliado a uma alimentação que está longe de ser saudável, a probabilidade... É aquela velha história, né? Comprei um computador, um laptop, um notebook para o meu filho, santo remédio. Passa final de semana, nem do quarto sai. A pessoa passa dia 2, 3 trancada em frente do computador. Exatamente. É um sedentarismo explícito. Exatamente. Explícito. Fast food. Se a turma do McDonald's te pega falando assim... Que McDonald's não me ouça, né? Então, me fala do... Mas aí não é só o McDonald's, não é só o McDonald's, né? Girafas. Tem mais um aí, João, tu que é mais jovem. Bob's, tem um monte aí. Burger King, tá certo. Já fizemos uns merchan de grátis aí para meia culpa, né? Desencargo de consciência. Tá tudo bem, já fizemos. Alimentação daí, cai direto na alimentação, né? Fundamental, meu. Fundamental. Tem um dado interessante, né? Quando a gente vai analisar a alimentação, o que se sabe é que uma dieta rica em frutas, verduras, é uma dieta protetora. Frutas e verduras. Frutas e verduras protegem. As pessoas que comem mais frutas e verduras têm uma ocorrência mais baixa de câncer de intestino. Por outro lado, pessoas que comem alimentos industrializados, que têm uma alimentação com alto teor de gordura, têm uma ocorrência maior de câncer de intestino. Outro tema polêmico em relação ao câncer de intestino é a questão da carne vermelha. Todo mundo diz que carne vermelha causa câncer de intestino. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar isso, né? Já. Isso, de tempo em tempo, a mídia coloca, a imprensa coloca isso, que carne vermelha causa câncer. Na verdade, não existe nenhum estudo clínico randomizado, que é o estudo com maior nível de evidência científica, comparando pessoas que comeram carne vermelha e pessoas que não comeram e viram quem desenvolveu mais câncer.
Não tem isso, certo? Existe uma observação de que pessoas que comem carne vermelha desenvolvem mais câncer. Por quê? Porque as pessoas que comem carne vermelha geralmente são pessoas que também têm outros hábitos que acabam evoluindo e podendo desencadear o câncer, e não necessariamente a carne vermelha. Sim. Agora, mas se eu comer exageradamente a carne vermelha com muita gordura, daí já é outro assunto. Pode, aí sim. Então, na verdade, hoje, se a gente for para analisar o que os órgãos internacionais eles dizem o seguinte: carne vermelha, potencialmente cancerígena. Carne processada, cancerígena, contra o intestino. Então, não dá para dizer que carne vermelha causa câncer de intestino. E por que dá para dizer que a carne processada cancerígena? Porque a carne processada é uma seara desconhecida de substâncias que tem muita substância carcinogênica. Quando eu falo substância carcinogênica, para o pessoal entender, são substâncias que podem agir nos tecidos, nas células e desencadear alterações celulares que fazem com que as células comecem a se multiplicar. Isso é que a gente chama de uma substância carcinogênica. O cigarro, por exemplo, tem mais de 4.000 substâncias carcinogênicas capazes. E a pessoa está ali muito feliz da vida. Mais de 4.000? Mais de 4.000 substâncias cancerígenas, carcinogênicas. Ou seja, capazes de induzir câncer. Mas hoje, se nós, com esse bombardeio de informações que nós temos, principalmente através das redes sociais, da internet, as informações elas vão se processando a todo instante, tu não dá conta de receber informação a toda hora. Daqui a pouco tu está lendo, aí vou usar outro exemplo, na outra área. Toma café, causa infarto. Não toma café, não sei, uma hora o café faz bem, daqui a pouco o café faz mal. Frutas e verduras fazem bem. Ovo. Não, frutas e verduras fazem bem. Não, mas tem muito agrotóxico na fruta e verdura, então se comer também dá câncer. As pessoas acho que ficam meio perdidas com tanta informação também. Ficam. Mas isso também vem muito da questão da imprensa. Tá? Eu acho que a imprensa tem que fazer uma meia-culpa nisso. Tá certo. Às vezes a imprensa acaba publicando coisas que são, na verdade, inverdades, não são corretas, porque não foi submetido a um crivo de alguém especializado. E aí você passa uma informação que não é a informação correta. Vou te dar um exemplo, tá? Que talvez não tenha nada a ver com... Aquilo que a imprensa do Sul Notícias faz é o correto. Trazer a quem entende do assunto. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Sobre isso, Elias. Alguns anos atrás, tu deve ter visto uma notícia assim, ó, omeprazol causa demência. Bah. Já ouviu falar disso? Omeprazol causa demência. E até câncer, porque toma, vai mascarar. Aí você vai lá, o que aconteceu? O pavor total, histeria total, comoção total. As pessoas, nossa, o omeprazol de medicação valiosa para tratar refluxo, para tratar gastrite, virou a ser o demônio, né? Virou a ser o algoz. E aí, quando a gente vai ler a matéria, o que eles falam? Estudo com milhares de pacientes mostraram que quem usava omeprazol tinha mais demência. Aí, sabe o que a gente faz? A gente vai lá e busca o estudo e vai ler o estudo. E o estudo comparou, na verdade, o seguinte: comparou pessoas que usavam omeprazol há mais de 2 anos e pessoas que usavam omeprazol há menos de 2 anos. E eles observaram que nas pessoas que tomavam omeprazol há mais de 2 anos, os níveis de vitamina B12 eram menores. Eram menores. E o que se sabe é que deficiência de vitamina B12, como o nosso colega estava falando, pode causar algumas alterações neurológicas, entre elas a demência. Certo. Entendeu? Só que aí o que os caras fizeram? Qual foi a conclusão do estudo? Indivíduos que usam omeprazol há mais de 2 anos têm níveis mais baixos de vitamina B12. Ponto. Ninguém falou em demência. Só que aí os jornalistas foram lá, a imprensa foi lá e pegou. Omeprazol causa demência. Por quê? Porque isso gera mais impacto, isso vende mais. Desculpa falar isso. Não. Isso vende mais do que dizer assim, omeprazol causa níveis diminuídos de vitamina B12. Isso não vende. A única coisa que eu não tenho como mentir para o senhor, na condição de profissional da área de saúde, é que sempre que o João Pedro que me chama a atenção, tu para de dizer isso, Elisa. Eu digo, pessoal, hoje tem
quinta da costela no espetão. Vamos lá, que daí não dá pedra João, na bicicleta. Não, e detalhe, hein, João, eu venho aqui e ponho o dedo na moleira dele, né? Vamos lá, que hoje tem quinta da costela no espetão, pessoal. E aí o doutor Rafael me disse que a gordurinha não dá pedra na vesícula. Mas, na verdade Elias, em última análise, isso é só para mostrar para as pessoas que muitas vezes, muita coisa que é lida na internet, na verdade, é lixo. Não é aquilo. Mas para nós leigos fica difícil de saber do que claro, é lixo e que não é lixo. Mas é por isso que vocês têm os médicos. Só que às vezes as pessoas sentem mais confiança em ler uma informação postada, sei lá, em algum portal, em algum lugar, ou por um blogueiro, por alguém que não tem nem informação, do que ouvir um médico falando. E as pessoas confiam tanto em algumas informações que qualquer ser humano considerado de padrão normal já observa que aquilo ali não é possível, não existe, ou é fake news. E as pessoas compartilham e comentam ainda. Com certeza. Compartilham e comentam. Com certeza. Doutor Rafael, 18h15. Mais alguma colocação? Eu acho que é isso. Eu acho que é fundamental para as pessoas que estão em casa entenderem que esse tipo de câncer ele realmente está frequente. Está havendo um aumento nas pessoas abaixo de 40 anos. Isso significa que as pessoas nessa faixa etária já devem começar a abrir o olho e se cuidar para isso. Entender que a imensa maioria dos cânceres do intestino estão relacionados com fatores ambientais, então com obesidade, com alimentação, com sedentarismo. E, por último, entender que a colonoscopia é o exame mais adequado, mais top na linguagem corriqueira para fazer o diagnóstico de pólipos, para fazer o diagnóstico de lesões em estágios precoces, estágios bem iniciais, e com isso promover uma chance de cura muito maior. Então, se você tem mais de 50 anos de idade, não tem nenhum sintoma... 38. O João está novinho ainda. Pode fazer um autoexame no chuveiro, vai treinando. Quando você tem mais de 50 anos de idade, não tem nenhum sintoma e não tem nenhuma história familiar para câncer de intestino, você já tem indicação de fazer uma primeira colonoscopia. Se ela der normal, você pode repeti-la a cada 5 anos. Se o indivíduo tem história familiar em primeiro grau, pai, mãe, irmãos com câncer de intestino, ele deixa de ser um indivíduo de risco médio, ele passa a ser um indivíduo de risco alto. E aí, esse tempo é mais curto de vigilância, ele precisa fazer exame a cada 2, 3 anos. Indivíduos que têm doenças inflamatórias no intestino, como, por exemplo, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Talvez muitas pessoas que estejam nos ouvindo devem ter algum parente, algum conhecido que tem essas doenças. Se essas doenças têm uma evolução, Elias, maior do que 8 anos, tem indicação, já existe um risco aumentado de câncer, elas também têm que se cuidar. Obrigado, doutor Rafael. Até a próxima. Obrigado mesmo, hein? Perfeito. Eu que agradeço. Um abraço.